Você está em um cenário propício para manifestar obras maiores. A começar dentro da sua casa, começar no seu ambiente de trabalho. O Senhor vai capacitar você a viver essa realidade. Amém, irmãos? Eu quero usar esse tema, vivendo por algo bem maior. A palavra do Senhor em João capítulo 14, versículos 12 até o versículo 15, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Aleluia. Pai querido, fala conosco nessa manhã mais uma vez. Nosso espírito seja tocado pela sua palavra. Nosso coração seja o solo fértil. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, esse é um texto, esse é um momento, na verdade é um momento da vida de Jesus, que Jesus estava lhe dando as instruções finais. Jesus estava muito próximo da crucificação aqui. E se você voltando pelo começo do capítulo 14, todo o capítulo 14, Jesus ele traz muitos ensinos, ele lembra os seus discípulos de coisas tão valiosas, de coisas tão poderosas que todo cristão não pode perder. Todo cristão precisa ter isso com tanta convicção dentro de si, porque a nossa vida cristã, ela se baseia exatamente nessas verdades. Jesus ele começa trazendo ali palavras de esperança, palavra de conforto. Ele começa dizendo no começo do versículo 14: não se turbe o vosso coração, creia em mim, creia em Deus, creia também em mim. Jesus ele está dizendo ali: olha, você precisa ter uma fé viva, você precisa ter uma fé constante, vocês não podem desanimar, creia em Deus, creia também em mim. Ou seja, Jesus nos encoraja a alimentar a nossa fé, a termos o nosso ânimo renovado em todo o tempo. Mas ele também diz, ele deixa muito claro que a nossa vida não termina aqui nessa terra, porque há algo bem maior nos aguardando. Ele fala: eu vou para o Pai, mas fica tranquilo, eu vou para lá para preparar um lugar para vocês. Ou seja, não vai terminar no cemitério. A vida de vocês não vai terminar em um hospital, em um cemitério, em uma UTI, seja lá o qual for a forma. Não. Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar. Fica muito claro também que Deus, que Jesus, o Senhor, Ele nos quer perto dEle. Ele fala: porque eu vou preparar um lugar para que vocês também estejam onde eu estou, onde eu vou estar, para que vocês estejam perto de mim, junto comigo lá. Ele é um Deus de proximidade, Ele é um Deus de intimidade. Ele deseja que nós estejamos próximo a Ele. Então muitas coisas são contidas naquele texto. E entenda que eu e você temos um endereço no céu. Interessante que Deus já fez isso, já está pronto. Eu imagino que lá no céu há lugares escritos: aqui será a morada do pastor Celinho, do meu filho Célio, aqui da minha filha Sara, aqui da minha filha YX. Deus já tem, Ele já fez, Jesus já fez isso. Ele já preparou para nós um lugar, aleluia. E muitas vezes nós ficamos tão focados no nosso endereço terreno. Nós trabalhamos tanto por causa de um endereço terreno. E a grande verdade é que é o verdadeiro tesouro que eu e você precisamos viver todos os dias, batalhar pela nossa fé, para que um dia a gente desfrute desse endereço celestial que Jesus foi preparar para nós há quase 2000 anos. Amém? Olha o que diz em 1 Coríntios 2, versículo 9. Eu acho que não projetei aí, mas diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram,
nem penetraram o coração do homem, são as que Deus vai preparar para os que o amam. É isso que diz o texto? Olha só, o que Deus preparou, ou seja, está pronto. Está pronto. Então Deus ainda não vai fazer, não, Ele já fez. Jesus já preparou tudo isso. O que Deus preparou já está pronto. E eu e você precisamos viver por essa verdade. Eu não preciso ficar, sabe, querendo produzir algo que já está pronto, mesmo porque eu não consigo produzir. Jesus já proveu isso para mim, para você. E nesse contexto, Jesus falando de tudo isso, Jesus falando que Ele ia voltar para o Pai, mas é que Ele voltaria de novo, Ele ressuscitaria, Ele voltaria depois, para buscar-nos, para levar-nos para Ele. Ou seja, esse tempo parece muito próximo. O tempo do arrebatamento da igreja, onde Jesus vai buscar a sua igreja, vai buscar aqueles que estiverem prontos, aqueles que estiverem guardando a sua vida, aqueles que estiverem, sabe, guardando o seu coração, vivendo pela sua palavra, aquele que busca todos os dias viver como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Jesus vai vir buscar esse homem, essa mulher. Então, para que nós possamos assumir a nossa morada eterna, para estar ali com Ele, como foi prometido. E nesse contexto todo, Tomé, ele fala assim: Senhor, mas nós não sabemos o caminho, nós não sabemos como chegar lá. Jesus fala: eu vou te ensinar. Eu sou esse caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele deixa esse ensino que precisa ser também a minha e a sua verdade. Não há outro acesso, não há outra forma de se chegar a Deus senão através do caminho que é Cristo, através da cruz. Então não há outra forma de se chegar a Deus. Jesus, ele fala: eu sou esse caminho, eu sou a forma de religar você novamente ao Pai. Ele fala algo também, ele fala: olha, os outros demais discípulos falavam: Senhor, mas mostra o Pai para a gente. O Senhor fala aqui que nós vamos conhecer o Pai, mostra o Pai para a gente. Jesus, ele fala: quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu estou nele e o Pai está em mim. Nós somos um. Quem me vê, vê o Pai. Jesus, ele traz ensinos tão lindos ali, que eu só estou fazendo um pano de fundo aqui, não vou falar, não é a ênfase, mas para que nós possamos nos identificar aqui nesse cenário, diante desse cenário todo. Jesus, ele fala: vocês não fiquem tristes, porque eu vou subir para o Pai. Não desanime. Eu vou dizer para você algo poderoso. Eu vou dizer algo para você que você pode nem acreditar agora, mas você pode viver isso. Ele fala: se você crer, você vai fazer as obras que eu fiz. E digo mais, vocês vão fazer obras maiores, porque eu estou voltando para o Pai. Estou encerrando a minha missão aqui na terra, mas eu estou deixando aqui os meus discípulos. Eu estou deixando aqui aqueles que continuarão a fazer com velocidade, com intensidade, aquilo que eu comecei a fazer. Então é disso que eu quero falar um pouco aqui nessa manhã. E a gente pensa erroneamente que nós nascemos para realizar um sonho dos nossos pais, não é assim? Porque nossos pais queriam ter filhos. Tem gente que acha que é só estatística do IBGE, porque não tem chamado nenhum, né? Nasceu só para fazer número, não tem dom, não tem habilidade. Isso é um engano do inferno. Deus sonhou grande quando formou você e eu. Deus pensou grande quando nos gerou, quando nos colocou aqui para nascer nessa terra. Deus foi estratégico. Deus pensou em nações, Deus pensou em cidades, Deus pensou em estados. Deus sonhou grande. Mas eu e você precisamos alinhar a nossa visão ao coração de Deus. Nós precisamos nos conectar com o coração do Senhor, para que essa verdade não seja só um versículo bíblico, mas seja algo que nós possamos experimentar, viver obras maiores, manifestar obras maiores. Eu quero contar rapidamente a história aqui de um jovem. Quando já ouviram falar do pastor Cezinha Cita, de Laranjeiras do Sul? Algumas pessoas já conheceram. Se você não conhece, você pode pesquisar na internet.
um homem de Deus, um jovem pastor, Cezinha Cita. Esse jovem começou a pastorear ainda bastante jovem, mas um homem que ouviu a voz do Senhor, lendo essa palavra de capítulo 14 de João, especificamente o versículo 12, e ele falou: Senhor, se a Bíblia diz, a palavra diz que eu posso fazer obras maiores, então me mostra como eu faço isso, como eu vou fazer obras maiores. Esse jovem começou a buscar o Senhor, esse jovem começou a se consagrar, começou a buscar a Deus, começou a amar as pessoas, começou cuidando de um pequeno rebanho, numa cidadezinha pequena de 18 mil pessoas, cidadezinha bem pequena. Esse jovem começou a orar por essa cidade, a amar essa cidade, e cuidando dessas vidas, pastoreando essas vidas, sendo instrumento de cura. O tempo foi se passando, esse homem foi então gerando esse sonho nos seus discípulos, ele foi compartilhando esses sonhos, foi formando líderes, formando pessoas. O tempo foi se passando, e hoje quase metade da cidade é discípulo da igreja que ele pastoreia. Ele saía pelas ruas como um louco: eu quero ver obras maiores, eu sonho com obras maiores, Deus disse que eu faria obras maiores, que eu manifestaria obras maiores. Esse jovem tem, expandido, tem tocado cidades, tem tocado aos arredores da região de onde ele mora. Igrejas e mais igrejas têm sido fundadas, têm sido abertas pelos seus discípulos, porque entenderam que é possível manifestar as obras maiores que Jesus disse que nós manifestaríamos. Eles começaram a sonhar. Eu quero encorajar você a sonhar por obras maiores. Quero encorajar você a sonhar por obras maiores dentro da sua família. Talvez aquela pessoa que você diz, que você pensa: não, essa pessoa não tem jeito, não, essa pessoa é impossível, essa situação não tem jeito, esse relatório médico diz que é impossível. Quero encorajar você a começar a orar por obras maiores, porque Jesus disse que nós faríamos, que elas aconteceriam. A não olhar simplesmente como uma situação, como um caso perdido, não, mas como um lugar de manifestar obras maiores. Quantos me entendem? Você pode me perguntar: pastor, mas como fazer isso? Nós vamos discorrer no texto aqui algumas verdades que o texto nos mostra, para que nós possamos viver assim. Primeira coisa que eu quero destacar: só é possível a gente viver o que Jesus disse aqui, para viver o que Ele fez, fazer o que Ele fez, e também as obras maiores, nós precisamos crer. Somente por fé é possível. Jesus, ele diz: aquele que crê em mim, no versículo 12, aquele que crê em mim. E no reino de Deus não há outra forma de nós nos movimentarmos, não há outra forma da gente fazer, uma igreja crescer, senão por fé. Não há forma da gente provar milagres nas nossas vidas, se não for por fé. Não há como a gente mudar uma página da nossa história, se nós não nos agirmos em fé. Não há como vencer uma depressão, não há como vencer o medo, não há como a gente vencer um sentimento de pequenez, ou seja lá qual for, uma rejeição. Não tem como a gente vencer isso de uma vez por todas, se a nossa fé não for uma fé ativa, uma fé viva no Deus vivo. Então nós somos encorajados a crer, não como de forma religiosa, não é isso. Jesus está falando crer, e crer é certeza. Fé é convicção, fé não é sensação, fé não depende de arrepio, fé não depende de laudo médico, fé não depende de lógica humana. A fé simplesmente é convicção. Por quê? Porque Deus disse. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Então fé é isso. E Jesus disse a gente entrar nesse nível, se vocês conseguirem mudar a sua mente, tirar a terra de cena, focar no que o céu diz, muitas coisas vão mudar na sua vida, muitas coisas vão mudar no seu casamento, muitas coisas vão mudar na sua casa, muitas coisas vão mudar na sua vida financeira, muitas coisas vão mudar na sua saúde e na minha saúde. Por quê? Porque foi o que Deus diz para nós, que é uma verdade de Deus. Olha Romanos capítulo 1, versículo 17.
Diz: pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Mas não é o Jornal Nacional que dita o cenário para a gente? Tem muita gente que vive pelo Jornal Nacional, que perde sono, sabe, entra num nível de ansiedade por causa dos números da economia. Mas eu quero dizer que o céu nunca estará em crise. O céu nunca terá falta de recursos. O céu nunca terá falta de bênçãos para mim e para você. E é lá que os nossos olhos precisam estar bem fixados, bem atentos. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor dos exércitos. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Outro texto em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como a gente acessar aquilo que é sobrenatural. Em Marcos capítulo 9, no versículo 23, também diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que quer. Quantos creem aqui que Deus pode fazer algo bem maior na sua vida? Quantos creem que Deus pode colocar você em uma situação diferenciada lá no seu trabalho? Quantos creem que Deus pode mudar a história da sua vida financeira? Quantos creem que Deus pode dar uma família abençoada para você que é solteiro, para você que ainda não se casou? Quantos creem que Deus pode apresentar para você um varão, uma varoa abençoado que vai completar a sua vida? Exatamente isso. A fé nos muda de nível. Nós não esperamos mais naquilo que é natural. A nossa confiança passa a vir do Senhor. Nós passamos a esperar e a confiar naquilo que o Senhor disse. O ministério de Jesus, você percebe que todo o ministério de Jesus foi fundamentado em fé, em obediência ao Pai. Tudo que Jesus operou, tudo que Ele fez, toda decisão, Jesus tinha aprovação do Pai. Ele buscava resposta do Pai. Jesus orava como ninguém orou. Ele se retirava para buscar a Deus. Ele se retirava para orar. Ele se retirava no monte. Ele jejuava enquanto homem aqui, para buscar revelação, para ter clareza, direção e tempo certo para todas as coisas. Então Jesus foi um homem extremamente obediente ao Pai. Alguém que tinha uma fé, que viveu por fé em todo o tempo. A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Jesus tinha uma convicção tão clara dentro dele, que era fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. E a fé é o combustível que me muda de jurisdição. A fé nos coloca a desfrutar de algo da parte de Deus. Porque se a gente esperar simplesmente no médico, a gente vai ser só um paciente em tratamento. Mas se a gente conseguir crer, sabe, sair da terra e entrar nas regiões celestiais e acessar o que está pronto, certamente a nossa vida vai mudar, em nome de Jesus. A nossa fala vai mudar, a nossa oração vai mudar, tudo vai mudar. Amém? Outra coisa que nós precisamos, para que tenhamos o resultado, né? Que nós precisamos é fazer as mesmas obras que Jesus fez. Se a minha fé foi alcançada, se a minha fé foi ajustada, Jesus diz que eu posso fazer as mesmas obras que Ele fez. Pensa comigo, parece algo impossível, não é? Como assim fazer as mesmas obras que Jesus fez? Como fazer coisas tão grandiosas? Como impactar tanta gente como Ele impactou? Ele falou que nós podemos. Ele falou que nós temos essa autorização do céu para realizar essas obras maiores, para fazer as obras que Ele fez. Esse é o primeiro passo.
Para entrar nas obras maiores, primeiro precisamos fazer o que Ele fez. Agora pensa comigo o que Jesus fez. Qual foi a forma de Jesus se mover aqui na terra? Qual eram as prioridades de Jesus? Onde estava a sua atenção, o seu foco? Com que coração Jesus fazia tudo isso? Com que motivação Ele fazia tudo isso? Jesus, em momento algum, Ele buscou os likes dessa terra, né? Ele buscou as curtidas dessa terra. Não, Jesus em todo o tempo buscou glorificar o Pai. Jesus dizia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu estou aqui por um propósito, é fazer a vontade do meu Pai. Eu não estou aqui em busca de fama. Eu não estou aqui para fundar um ministério. Não, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Eu estou aqui para, através do meu sangue, comprar uma multidão de filhos e filhas para o meu Pai. Aleluia. Jesus tinha tanta certeza da sua missão. Ele entendia então, agora eu e você não precisamos mais ir para a cruz, morrer numa cruz. Nós não precisamos, porque isso já foi feito. Mas nós podemos fazer as mesmas obras que Ele fez. Eu quero que você reflita comigo a respeito das obras de Jesus. Jesus, Ele curou tantas pessoas, Ele salvou tantas pessoas. Jesus, Ele deu atenção para pessoas que a religião queria matar, queria apedrejar. Mas Jesus deu atenção, Jesus manifestou graça. Então pensa comigo que para me fazer o que Jesus fez, o que eu preciso mudar na minha vida? Jesus abria mão de tantas coisas para fazer a vontade do Pai. Jesus abria mão de diversão, de tanta diversão, para fazer a vontade do Pai. Jesus investiu em 12 homens, totalmente improváveis, sem condições humanas alguma de fazer o que fizeram. Por quê? Porque Ele enxergava nas pessoas a partir da cruz, e não a partir daquilo que era aparente. Jesus olhou para pescadores, enxergou apóstolos. Olhou para uma mulher pecadora, endemoniada, e Ele enxergou uma adoradora extravagante. Por quê? Ele sabia que a partir da cruz o algo bem maior acontece, o extraordinário acontece. Ele via as pessoas a partir da cruz, com os olhos, sabe, do Pai. Então, para que nós possamos fazer as obras que Jesus fez, nós precisamos, sabe, permitir que os nossos olhos sejam também purificados, que nós possamos enxergar as pessoas também, sabe, como alguém que pode viver o extraordinário de Deus. Às vezes a gente, sabe, nessa terra a gente consegue classificar quem pode, quem não pode, quem tem habilidade, quem não tem. A gente tem técnica para isso, né? Tem técnica para dizer quem é bom, quem não é, aquele que serve, o que não serve. Mas se nós fazermos como Jesus fez, sabe o que nós vamos fazer? Pai, quem são as pessoas? Como eu posso ser bênção na vida dessa pessoa, para que ela mude de vida? Pai, eu sei que o Senhor pode transformar essa pessoa, eu sei que o Senhor pode fazer dela alguém que vai manifestar obras maiores. Eu sei que ela pode vencer essa situação. Eu sei que o Senhor a chamou para obras maiores. A nossa oração vai mudar. Nós não vamos permitir que o diabo use a nossa boca dizendo: não, esse não tem jeito, esse é um caso perdido. Não, nós vamos entender que esse é alvo do amor de Deus e da graça de Deus. E eu creio que essa situação vai mudar em nome de Jesus. Eu creio que esse filho vai voltar para a presença do Senhor. Eu creio que esse marido, que essa esposa vai se converter, vai se render ao Senhor em nome de Jesus. Eu creio que essa doença vai bater retirada em nome de Jesus. Jesus, Ele olhou para um morto, há 3 dias, há 4 dias morto. Ele falou: não, tudo é possível ao que crê. E Ele chama um defunto morto há 4 dias e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora. Quantos Lázaros estão mortos na nossa vida?
Quantos Lázaros nós permitimos ser sepultados? Sonhos, projetos, pessoas, ministérios. Nós permitimos, sabe, e hoje é dia, nós permitimos que ficassem mortos ali por anos ou por décadas. Mas eu quero te lembrar que hoje Deus chama esses Lázaros para fora. Jesus chama de novo a sair para fora tudo que está morto nas nossas vidas, toda a letargia espiritual. O Senhor chama a vida nessa manhã novamente, para que as obras maiores possam fluir, para que não sejamos mais dominados por um vício, para que não sejamos mais dominados pelo nosso mau temperamento ou pela nossa carne. O Senhor nos chama nessa manhã a dar um passo de fé e a decidir, sabe, fazer as obras que Jesus fez. Jesus foi tentado em todos os níveis possíveis e Ele não se rendeu. E nós precisamos decidir: Senhor, eu não vou me render à tentação. Se Jesus diz que eu posso fazer as obras que Ele fez, eu posso resistir essa tentação. Eu posso resistir, esse pecado está batendo na minha porta, eu estou com tanta vontade de pecar, mas eu posso resistir, porque Jesus disse que eu posso resistir. E é com base nessas verdades que a gente precisa caminhar todos os dias. Sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente fala: mas eu não consigo vencer isso, eu não consigo abandonar isso. Isso é mentira. Nós podemos sim. Nós já lemos o texto: tudo é possível ao que crê. Se Jesus conseguiu, Ele falou que nós também conseguimos fazer as obras que Ele fez. Jesus curou leprosos, expulsou tantos demônios. Eu e você podemos expulsar demônios. Quantos já passaram por experiências assim? Já foi usado por Deus para expulsar um demônio? Levanta a mão, quero conhecer quem são os expulsadores de demônio aqui. Irmão, se aparecer alguém endemoniado na sua frente, Jesus diz que você pode, no nome dele, expulsar demônios. Você pode orar pelo enfermo e ele ser curado, sim. Isso está em mim, está em você que nasceu de novo, que entregou a sua vida para Jesus. Então, as obras que Jesus fez, Ele disse que nós podemos fazer. Nós temos essa autoridade. Mas a gente não pode ser paralisado pelo medo, sabe, pela dúvida, pela incredulidade. Teve uma vez que uma pessoa endemoniada, com uma garrafa na mão, dizendo que ia se matar, aquela coisa terrível, além de bêbada, com uma garrafa na mão, e nós fomos ali orar nesse lugar, eu e minha esposa, e essa pessoa, sabe, correndo, fugia de nós, fugindo ali com essa garrafa, e aí, mas na hora que nós usamos a autoridade do nome de Jesus, não teve para demônio nenhum não. Essa pessoa que estava ali, correndo o risco de vida, cometer com a sua própria vida, aquela pessoa se rendeu ao Todo-Poderoso, e ela foi liberta pelo poder do nome de Jesus. Digo mais, ela acordou sóbria, ela estava bêbada, trêbada, e quando ela voltou ali, nós oramos por ela, ela acordou totalmente sã, sem álcool no seu corpo. Tudo é possível ao que crê. E eu não era pastor nessa época não, viu? Estou falando isso para te encorajar, porque se você vê uma situação, tem poder de Deus na sua vida, tem unção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Hoje, nós temos um probleminha, que quando a gente quer fazer algo, muitas vezes, de valor, nós queremos crescer, na maioria das vezes, falamos: Senhor, como é que eu vou fazer isso, tudo mais, mas o que a cultura moderna de hoje nos oferece? Você quer fazer obras maravilhosas, você quer seguir Jesus, quer fazer o que Jesus fez? Vai para o Google. Vai para o Google ali que você vai encontrar o que você precisa. Algo pronto. Mas você não vai achar no Google uma receita, sabe, que vai trazer você para perto de Deus, se você não entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, e falar com o seu Pai que está em secreto, de abrir o seu coração, de buscar nele revelação e direção. Todo momento Jesus recorria para o Pai. Se nós queremos fazer as obras
que Ele fez, nós precisamos voltar para o lugar de intimidade. Nós precisamos voltar para o lugar, sabe, de tete a tete com Deus. Nós precisamos sair da caixinha de promessa e entrar num relacionamento com Deus. Nós precisamos sair do Google e entrar para o a sós com Deus. A palavra do Senhor fala que quando nós entramos no quarto, fechamos a porta, o Pai que vem em secreto nos recompensará. Ele vai dar um mapa na sua mão daquilo que você precisa fazer, das ações que você precisa ter. Então, queridos, como alguém que vai fazer as obras que Jesus fez, precisamos andar como Ele andou, perdoar como Ele perdoou, amar como Ele amou, olhar para pessoas como Ele olhou. Isso é extremamente importante para mim e para você. Nosso sentido mais importante que nós precisamos alinhar é o nosso ouvido. A gente investe muito em técnica de falar bem, técnica de postura, nós investimos muito nisso, isso é importante. Mas se nós não ouvirmos o céu, nós não vamos trazer o céu para a terra. Os nossos ouvidos espirituais precisam estar bem conectados com Deus, e isso o Google não faz. Você precisa se relacionando com Ele, se relacionando com o Senhor, gastando tempo com o Senhor. Isso nós precisamos, não podemos perder isso de vista jamais, em nome de Jesus. Essa foi a marca de Jesus. João capítulo 14, no versículo 10, alguns textos aqui, que Jesus ele falou ali também para os seus discípulos, para selar tudo aquilo que ele estava dizendo. Ele dizia: olha, não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Se eu quero seguir Jesus, a minha vida precisa ter, sabe, um fundamento. O que eu faço, o que eu falo, precisa vir de um lugar. Eu preciso falar o que o Pai me falou. Ou seja, eu preciso comunicar as palavras que Jesus me comunicou. Não tem como fazer o que Jesus fez seguindo simplesmente a filosofia, coisas deste mundo, não. Eu preciso, sabe, falar e fazer exatamente o que o Pai nos encoraja a fazer, pela sua palavra. João 12, 49 também, diz assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ou seja, o céu tem para mim e para você o que eu devo dizer, o que eu devo falar e o que eu devo fazer, como filho de Deus, como homens e mulheres de Deus, como discípulos de Cristo. O céu tem tudo o que nós precisamos, tem direção para as nossas vidas. Se a gente aprender a viver na dependência do Senhor, sabe, a nos enchermos do Espírito Santo diariamente, nunca vai faltar direção para mim e para você, para o seu ministério, para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero falar também aqui, Jesus ele disse que nós faríamos as obras que Ele fez. Você pode pensar em enumerar, escreve num caderno tudo que Jesus fez. Você pode fazer tudo aquilo, até ressuscitar mortos, até orar por um morto e ele ressuscitar. Nós podemos, se a nossa fé for uma fé verdadeira, genuína, e nós nos movermos pelo que Ele disse, até a ressurreição pode acontecer. E Ele fala: farão também obras maiores. Mas como assim fazer obras maiores do que Jesus? É possível isso? Obras maiores, como assim? O que é maior do que o que Ele fez? Ele não estava dizendo que a vaga de Senhor, a vaga de Deus estava aberta, não. Ele estava dizendo obras maiores na sua dimensão. Jesus ele trabalhou por 3 anos no seu ministério, cerca de 3 anos, formando discípulos, pregando o Evangelho. Só que Jesus voltou para o Pai. Ele diz: olha, vocês poderão fazer as obras que eu fiz e também obras maiores, porque eu vou para o Pai. Ou seja, a igreja não pode parar agora.
que eu estou voltando para o Pai. Há muitas nações a serem alcançadas, há muitas cidades a serem alcançadas, e a forma disso acontecer é você, a forma disso acontecer sou eu, a forma da cidade ser transformada somos nós, igreja do Senhor. Jesus está dizendo: eu percorri ali a Judéia, as regiões ali, né, de Jerusalém. Jesus percorreu um território nesse tempo pequeno, mas hoje nós podemos, com a tecnologia que nós temos, com os meios de transporte que nós temos, sabe, nós podemos percorrer nações. Existem missionários hoje que pregam para mais de 1 milhão de pessoas no mesmo momento, no mesmo lugar. Jesus pregou para milhares, mas existem homens hoje pregando para mais de milhões. Estão vivendo obras maiores, estão manifestando obras maiores. Jesus foi muito intenso, curou muitas pessoas. Pedro, no ápice do seu ministério, até a sombra de Pedro curava. Pedro, sem alto-falante, ganhou ali mais de 5, 10 mil pessoas para Cristo em uma única mensagem. Obras maiores, ou seja, numa dimensão maior, num alcance maior. Às vezes nós estamos olhando simplesmente para dentro da nossa casa, mas o Senhor quer usar você para afetar o seu bairro, para afetar a sua cidade, para afetar a sua nação. Quantos creem que isso é possível? Isso é possível por quê? Porque Ele disse que é possível. Nós podemos fazer obras maiores no nome dEle. Se a gente fazer as obras que Ele fez, o favor de Deus vai ser algo tão verdadeiro, tão real nas nossas vidas. Se nós aprendermos a andar em obediência plena ao Senhor, algo vai acontecer. Nós vimos isso lá no capítulo 14, aqui nos versículo 14, versículo 13 em diante, fala: eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Se nós entrarmos no rio de Deus, com uma fé viva, fazendo as coisas que Jesus fez, manifestando as coisas, as mesmas coisas que Jesus fez, as mesmas obras, e perseguindo as obras maiores, Jesus, Ele disse: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, a motivação de Jesus em tudo que Ele fez foi glorificar o Pai. Se a nossa motivação for outra, Ele não vai fazer. Se a nossa motivação for reconhecimento humano, se a nossa motivação for holofotes, Jesus não vai fazer, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Mas se o nosso coração for um coração correto, Ele vai fazer obras extraordinárias em nós e através de nós. Se o nosso coração for correto, versículo 14: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A igreja de Jesus dos últimos dias, a igreja que está vivendo os últimos dias na terra, precisa ser uma igreja forte na palavra, uma igreja que anda pelo que Deus disse, que manifesta o que Ele disse. Essas resistirão até o fim. Eu quero encorajar você a orar por isso, orar por obras maiores, a orar pelo seu bairro de uma forma mais intensa. Falar: Senhor, o que eu posso fazer pela minha cidade? O que eu posso fazer pelo meu bairro, a começar no meu bairro, sua família? Como o Senhor deseja manifestar obras maiores aqui? Eis-me aqui, usa a minha vida para isso. Você pode pensar: mas eu não tenho condição nenhuma. Nós não precisamos ter condição, a gente só precisa de convicção. Não precisamos achar condição, mas nós precisamos ter convicção no que Ele disse. Ele vai usar você, Ele vai mudar, vai transformar a sua história, e você vai ser um agente poderoso nas mãos dEle, em nome de Jesus, para obras maiores, para manifestar obras maiores. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nesse momento eu quero que você pense comigo o que até hoje você achou impossível. O que até esse momento você tem achado que já passou da época, que não tem mais jeito, mas a sua fé foi encorajada hoje a crer
que isso é possível. Essa situação pode mudar, porque Deus disse, Jesus disse que ela poderia. Quero encorajar você a refletir no ano de 2024. Estamos terminando um ano. Muitos passaram por períodos de muitas batalhas, de muitas dores, de muitas perdas dolorosas. Mas você está encerrando aqui mais um ano. Eu quero te lembrar que ainda não acabou. Deus tem obras grandiosas a fazer na sua vida. Não vai ser essa situação que vai te impedir de viver isso. Não vai ser essa dor que vai te impedir de viver isso. O Senhor está te convidando a dar um passo de fé, a crer e a viver por essa realidade. Eu sei que tem mais. Eu vou perseguir esse algo a mais todos os dias. Eu vou fazer renúncias que for preciso fazer. Eu vou renunciar o que for preciso. Mas eu vou viver todas as promessas do Senhor para minha vida em nome de Jesus. E aquilo que é impossível, aquilo que nós não temos condição de mudar, aquilo que a medicina não pode mudar, o meu Deus, o seu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Tudo é possível ao que crê. Quero encorajar você a ativar a sua fé, a olhar para essa situação, dizer para essa situação o que você crê. Olha para esse cenário agora de desistência, de medo, de dificuldade. Fala para ele: olha, a partir de agora eu olho para você com outros olhos. Eu declaro sobre você agora que essa situação vai mudar, porque Deus diz que algo extraordinário vai acontecer. Obras maiores vão acontecer. O extraordinário vai acontecer em nome de Jesus. Amém?